Fala galera, Márcio Nilo Padrão com mais um vídeo aqui do canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você, se não for inscrito, para se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino das notificações e compartilhar com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda aí muito aqui o canal. Também queria dizer a vocês que assim que a gente chegar a 1000 inscritos aqui no canal, teremos um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, um urubuzinho feito na arte amigurumi pela Janinha, do canal Janinha Flá, do qual peço vocês para se inscreverem, e também um livro presenteado pelo nosso amigo Ribeiro Neto, que eu também peço que se inscrevam lá no canal dele, tá bom? Então não perca essa oportunidade de concorrer a esses prêmios e se inscrevam no canal e deixe o seu like. Bom, o Flamengo hoje teve o Corinthians, acabou de ganhar do Corinthians, e um jogo... Foram dois Flamengos, um jogo e dois Flamengos, essa é a verdade. Primeiro tempo, só deu Corinthians até os 40 minutos do primeiro tempo. Depois dos 40 minutos que o Flamengo conseguiu chegar na área do Corinthians, né? Que aí teve lá 3 oportunidades, mais ou menos, de gol, de chutar a gol. E a gente agradece essa vitória aí muito também ao Yuri Alberto, né, que naquele pênalti ali, de uma forma irresponsável, né, porque você não pode pegar um time como o Flamengo e você querer bater um pênalti igual ele bateu ali, de uma cavadinha, e ainda bateu errado a cavadinha. E enfim, o Rossi fez a primeira defesa de um goleiro sentado. Eu nunca vi um goleiro agarrar sentado. Então o Rossi tinha caído para o lado, sentou, a bola veio no colo dele, né? Então eu achei que a partir dali o Flamengo fosse até melhorar, mas o que a gente viu foi um Flamengo muito apático, errando muitos passes, não conseguindo pressionar lá na frente o Corinthians, né? Inclusive parecia que o Corinthians era um time que estava disputando o título e o Flamengo meio de tabela, e o Corinthians continuou atacando, continuou pressionando o Flamengo não conseguia sair dali de trás com as jogadas que é costume, né, fazer, de toque de bola, para poder chegar rápido lá na área adversária, né? Yuri Alberto teve mais uma chance, uma baita defesa do Rossi, né? O Rossi saiu, a bola explodiu ali no peito dele, e também teve outro de um cruzamento, o Yuri Alberto de carrinho tentou e não conseguiu alcançar. Enfim, primeiro tempo todo do Corinthians, né? Mas igual eu falo, quando se tem as oportunidades, eu acho que você tem que matar o jogo, independente do campeonato que for, independente do time que for, né? E o Corinthians perdeu as oportunidades. E aí você está jogando contra um time igual o Flamengo, né? E você não pode perder as oportunidades, né? E o Flamengo estava muito estranho no primeiro tempo. Eu não tinha visto o Flamengo jogar tão mal assim no primeiro tempo, igual o Flamengo jogou. Aos 40 minutos só do primeiro tempo, o Flamengo foi conseguir chegar na área. E aí vão para o intervalo, 0-0, né? O Felipe, no segundo, ele ainda tentou corrigir alguma coisa depois dos 30 minutos, mas o time não conseguiu entender muito. E aí ele já muda lá no vestiário, coisa que é difícil dele fazer, né? Na mudança, mudar o time ali do primeiro para o segundo tempo. E aí ele tirou o Vinha e colocou o Alexandre, segundo que saiu no GE. O Vinha teve um mal-estar, né, estomacal ali, e não conseguiu voltar. E o Léo Pereira tinha sentido um tornozelo, alguma coisa assim, e aí entrou o Danilo no lugar dele, né? E aí o Felipe Luiz colocou o Léo Ortiz pela esquerda e o Danilo pela direita. Então, e aí o time veio e começou, até conseguiu, né? O time conseguiu evoluir um pouco. Só que aí, tanto que o gol do Corinthians, logo depois do segundo tempo, mesmo com as mexidas, o gol do Corinthians acaba saindo ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né, com o Yuri aberto. Ele recebe uma bola, dá um corte, assim, não pode, cara. Um jogador de seleção brasileira, igual o Léo Ortiz, ele não pode tomar um drible daquele, principalmente do Yuri Alberto, não pode. Ele toma um drible, o Yuri Alberto vai lá e faz um golaço, 1-0 Corinthians, e aí o Flamengo começa a entrar no jogo, e aí o Flamengo começa. E aí daqui a pouquinho sai o Dela Cruz, entra o Jorginho,
né, nos 29 minutos já, e depois sai o Lina, entra o Luiz Araújo, sai o Bruno Henrique e entra o Plata. Então, assim, o Flamengo começou a melhorar e o Flamengo começou a mandar no jogo. Tanto que o Flamengo logo depois empata o jogo, né, numa jogada, o Flamengo tá ali dentro da área, a Arrascaeta recebe e ele é direito, e com a perna esquerda ele vai lá e faz o gol e faz 1-1, né? Então o Flamengo já tinha trocado alguns jogadores, o Flamengo continua a mandar no jogo, aí o Flamengo começa a pressionar, o Flamengo começa a ter a bola. Depois da entrada do Jorginho, é nítido que o Flamengo começa a ter a posse de bola, ter o toque de bola. O Jorginho muda muito o jogo do Flamengo, muda demais, né? Eu até cheguei a perguntar algumas vezes para alguns colegas, eu falei, cara, será que a gente vai começar a ter a Jorginho dependência? E a gente viu que como que o Flamengo caiu de rendimento nos últimos jogos sem o Jorginho, né? Então, a gente está aí meio que dependendo do Jorginho, mas também daqui a pouquinho tem o Pulgar para voltar. Enfim, o De La Cruz fica com aquela de não poder jogar todos os jogos, né? Você tem um cuidado extra ali com o De La Cruz, mas pelo menos ele é um baita no jogador e a gente também não pode desperdiçar um talento igual o De La Cruz. Infelizmente tem um joelho ali que não é muito bom e aí tem que ter esses cuidados com o jogador. Uma novidade para mim hoje foi a entrada do Carrascal ali pela direita, né, que fez um partidaço. Para mim foi o melhor em campo do Flamengo, né? Teve gente aí colocando o Luiz Araújo como melhor em campo, mas para mim, longe de ter sido o melhor em campo, ele entrou, fez o gol da vitória do Flamengo, que é, né, muito importante. Eu acho que geralmente esses caras saem como o herói da partida, enfim. Mas para mim o melhor em campo hoje foi o Carrascal, né? E eu acho que o Carrascal vai começar a pedir passagem e vai ter que arrumar um lugar para o Carrascal nesse time, né? E aí nós vamos ter que correr de novo atrás de um reserva para o Arrascaeta. Não sei quando o Arrascaeta não estiver bem, o Carrascal vai, né? Mesmo se ele estiver em campo, o Carrascal vai para a posição do Arrascaeta e entra ali pela direita, ali o Plata, o Luiz Araújo, enfim. E o tanto que o Luiz Araújo entrou pela esquerda hoje, e aí o Luiz Araújo acabou fazendo o gol, né? Mais uma assistência do Carrascal. O Carrascal tinha o Arrascaeta, só que ele teve a visão, né? Vendo o Luiz Araújo passando pela esquerda, ele tocou no Luiz Araújo, o Araújo tocou e fez o segundo gol do Flamengo. E o Flamengo continuou atacando, o Flamengo continuou segurando ali, tendo posse de bola, aumentou a posse de bola. O Flamengo era um outro time muito diferente do primeiro tempo, né? Então, eu espero que o Felipe Luiz, ele reconheceu na coletiva, né, que o Flamengo jogou muito abaixo do que pode jogar. Então, eu espero que o Flamengo corrija esses erros. O problema, o que eu tenho visto é que alguns times, como o Palmeiras, por exemplo, o Flamengo tem subido de produção, mesmo que tenha perdido ontem, né, ele tá subindo de produção, e o Flamengo não pode cair muito a produção. O Flamengo tem que continuar subindo, pelo menos manter a qualidade, né? Alguns jogos joga mal bem o primeiro tempo e cansa no segundo. Hoje foi ao contrário. Não produziu nada no primeiro tempo e foi produzir no segundo. O importante é que saiu com uma vitória, foram os 3 pontos, uma vitória fora de casa muito importante, né, para o campeonato. O Flamengo abre aí 4 pontos pro Cruzeiro, abre 5 pontos de vantagem pro Palmeiras, né? A gente tem um jogo a mais do que eles, mas a gente tem um jogo a menos também do que o Cruzeiro. E quinta-feira que vem agora a gente enfrenta o Cruzeiro, né? E aí é jogo de 6 pontos. Então, foi o que eu disse. Eu acho que nos próximos jogos, os próximos 5 jogos mais ou menos, vai definir muito o campeonato, porque a gente tem uma sequência aí. Cruzeiro, a gente teve Corinthians, agora tem Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Então, a gente vai ter essa sequência, né, pesada aí para o Flamengo. Eles também vão ter a sequência pesada deles. Então, tanto que o Palmeiras ainda tem um clássico com São Paulo. Então, é importante o Flamengo ir pontuando, né, ter aberto essa vantagem, mesmo que seja se o Palmeiras ganhar o jogo que ele tem a menos lá, o Flamengo continua líder do campeonato. E se o Flamengo ganhar nesses confrontos diretos, o Flamengo abre mais ainda, e aí, para poder se perder um campeonato, tem que acontecer muita coisa para o Flamengo perder o campeonato.
Então eu espero que o Flamengo entre concentrado, que o Flamengo continue na pegada, entendendo que o Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma decisão e que a gente possa chegar no final do ano aí e se sagrar campeão. Mas para isso a gente tem um caminho bem pesado aí à frente a percorrer, mas muito confiante no que o Flamengo vai evoluir aí nesse final de ano e vai conseguir trazer esse título aí para a gente, que é bem importante. Bom, vou ficando por aqui, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.